Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podem se sentar. Querido Padre Neylor, irmão do ministério, queridos ministros, coroinhas, leitores, o evangelho que nós escutamos hoje, na Semana Santa, aliás, na semana da oitava da Páscoa, nós também o escutamos. E como naquele dia, hoje eu quero que cada um preste muita atenção como esse texto corresponde com a nossa realidade, com a nossa vida presente. Em primeiro lugar, os discípulos caminhavam para um povoado chamado Emaús. Voltavam para casa, tristes, decepcionados, frustrados, e conversavam entre si sobre tudo o que tinha acontecido com Jesus, a decepção deles, de agora não ter mais o mestre, de achar que ele ia ser o rei e agora ele estava morto. Ou seja, eles vêm partilhando a sua dor, o seu sofrimento, a sua agonia, por tudo o que tinha acontecido. Enquanto eles estavam conversando, Jesus aparece, se coloca ao lado deles, começa a caminhar com eles. E aqui vem a primeira coisa que nós temos que sempre ter presente: Jesus caminha conosco. Jesus não nos abandona. Mesmo quando nós estamos decepcionados, frustrados, mesmo quando a gente está afastado, que a gente às vezes não tem, como agora até pouco tempo, hoje temos aí quase 30 pessoas celebrando com a gente. Que bom, graças a Deus. Mas até pouco tempo nem isto. E o nosso coração apertado, dolorido, sofrendo, e quantos ainda tem? Quantos estão aí assistindo naquele desejo, se eu pudesse estar lá presente. E Jesus caminha conosco, e às vezes nós não percebemos, mas Ele está conosco. Assim como os discípulos estavam com os olhos turvados, os olhos obscurecidos pela dor e pelo sofrimento, às vezes nós também estamos com os nossos olhos obscurecidos pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas preocupações, por exemplo, desse tempo de pandemia. E aí Jesus faz uma pergunta que com certeza Ele vai fazer e faz para cada um de nós. O que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão falando? Nós estamos falando do que aconteceu, da nossa... E eles começam a relatar o quê? A dor deles, a negação deles, o sofrimento deles. Quando eles terminam de fazer toda a lamúria, falar porque eu não posso, porque não vai mais acontecer, porque agora não tem mais, porque o nosso mestre morreu, Jesus puxa da escritura e começa a explicar para eles, e assim, vocês são muito lentos para entender, e começa a explicar as escrituras, ou seja, ele tira o foco daquilo que eles estavam falando, para que eles deem atenção para que o que Deus está falando na Sagrada Escritura, no que tinha sido dito. E a Sagrada Escritura dava sentido para o sofrimento que Jesus tinha passado e que eles estavam passando, mas também alertava para a ressurreição de Jesus. Eles continuam o caminho, Quando estão chegando perto da aldeia de Emaús, Jesus faz de conta que vai adiante, e eles não, fica conosco, Senhor, fica conosco. Já é tarde. Ou seja, se preocuparam com Jesus, com aquela pessoa, porque eles não sabiam que era Jesus. Mas eles acolheram aquele peregrino que caminhava com eles. Acolheram aquela pessoa que veio, que entrou na conversa deles e que mudou o teor da conversa, que era só de lamentação, olhando para o próprio umbigo, e apontou para a palavra de Deus que dava luz e que dava esperança para a realidade que eles estavam vivendo. E a partir disto, Jesus fica com eles. Ao partir do pão, os olhos deles se abrem e eles conseguem perceber que era Jesus. E Jesus desaparece do meio deles. E aí eles olham um para o outro e dizem assim: não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava das Escrituras?
E eu tenho insistido nesses tempos que a gente está privado da Eucaristia, dos demais sacramentos, que nós precisamos criar novamente intimidade com a palavra de Deus. Nós temos que redescobrir o lugar da palavra de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. A palavra de Deus também é alimento. Ah, mas eu não tenho Eucaristia, mas tem a palavra de Deus que também é sustento. Ou Jesus não falou que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, queridos e queridas, nós precisamos também nos alimentar da palavra. E a própria missa nos diz isso todas as vezes, porque nós temos o altar da Eucaristia, mas temos na mesma altura, na mesma dignidade, do mesmo material, o altar da palavra. E às vezes a gente ouve a palavra e não se alimenta dela. E aí eu não tenho medo de dizer, queridos e queridas, se a gente não se alimenta da palavra e se a gente não realmente devora a palavra, talvez a Eucaristia não nos sustente, porque não existe Eucaristia sem palavra. E a palavra também não existe sem a Eucaristia. Porque a palavra faz menção, direciona para Jesus. E Jesus é a Eucaristia, é a Eucaristia. Então, queridos e queridas, essa ligação precisa estar intimamente ligada. A Eucaristia nos alimenta, mas a palavra também. Então, tire a Bíblia da gaveta. Tire a Bíblia da estante. Tire a Bíblia da cômoda. Coloque nas mãos e leia. Sublinhe, rabisque. Escreva, pega um caderninho do lado e escreve. Procura, folha, leia as introduções, leia os rodapés. Estude, aprofunde. Escute canais católicos, seja de rádio, de televisão, de internet, que nos ajudam também a entender a Sagrada Escritura. Que a gente possa sentir o nosso coração arder pela palavra que nós ouvimos. Muitos têm dito, até tenho visto os comentários, ai padre, como é bom escutar, que bonito que o Senhor falou, que bom que o padre Neylor falou, vocês estão caprichando nas palavras. Queridos e queridas, eu posso dizer com toda sinceridade, não é eu, não é o padre Neylor, não são os nossos colegas padres que estão dirigindo essa palavra. É o próprio Jesus que está fazendo arder o nosso coração pela sua palavra anunciada. O mérito não é nosso. É Cristo que está falando, está gritando, está dizendo, está chamando a nossa atenção, mas vocês são lentos para acreditar? Olha as Escrituras. Então, queridos e queridas, Jesus caminha conosco. Jesus não nos abandona. Jesus está presente junto com a gente. Ele caminha e nos orienta através da sua palavra. Nós vamos sim ainda passar por algum tempo de sofrimento com toda essa pandemia, mas vai chegar um momento em que nós vamos, com a mesma alegria, com a mesma disposição, retornar para a nossa comunidade, como os discípulos de Emaús retornaram lá do seu caminho de volta para casa. Vamos retornar para a nossa comunidade, nos encontrar para celebrar a Santa Missa, e vamos, como os discípulos, partilhar. Nós vimos o Senhor, Ele apareceu com a gente no caminho, Ele estava conosco no isolamento social, Ele estava conosco no momento dos nossos sofrimentos, e o nosso coração ardeu, porque Ele nos sustentou pela sua palavra e nos acompanhou durante todo esse tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.